Da Vinci, assim como tantos artistas antes dele, desde os antigos egípcios até os primeiros cristãos e os tibetanos, nos deixou uma ideia poderosa. A arte não é apenas decoração. A arte é um meio, é um canal, uma ponte entre o que se vê e o que se tenta dizer sem palavras. E por isso, durante mais de 500 anos, milhões de pessoas olharam para a mesma pintura sem suspeitar que talvez houvesse algo mais ali. Algo escondido à plena vista. Imagine isto, uma obra tão famosa que você acredita conhecê-la de memória. Já viu fotos, documentários, versões em livros, memes, análises, teorias e ainda assim, o segredo, se é que ele existe, nunca saltou aos seus olhos. Mas antes de entrarmos nisso, faça-me um favor rápido. Se você gosta de histórias em que a arte se transforma em um quebra-cabeça e a história parece um mistério vivo, curta e inscreva-se, porque o que vem a seguir divide opiniões. E há quem não tenha interesse que essas perguntas se tornem populares. Em uma parede silenciosa dentro de um mosteiro em Milão, a Última Ceia hipnotizou o mundo. Leonardo da Vinci a pintou nos anos de 1490 e ela é uma das obras mais estudadas de toda a história. Cada gesto, cada sombra, cada olhar dos apóstolos foi revisado por historiadores, teólogos e, claro, por aqueles que enxergam conspirações em tudo. Mas agora aconteceu algo que ninguém esperava. Um grupo de pesquisadores decidiu observá-la com olhos que não são humanos. A equipe obteve escaneamentos ultra detalhados da obra e os inseriu em sistemas avançados de inteligência artificial. Programas treinados para detectar padrões minúsculos, detalhes sutis demais para o olho humano. E eles não estavam procurando técnicas de pinceladas, nem esboços ocultos sob a pintura, nem correções de ateliê. O que buscavam era outra coisa: estrutura, equilíbrio matemático, simetrias impossíveis de atribuir ao acaso e anomalias visuais, que parecessem codificadas. O que a inteligência artificial apontou deixou até os especialistas arrepiados. Pequenos alinhamentos geométricos, posicionamentos simbólicos precisos demais para serem acidente e padrões na disposição dos discípulos que sugeriam uma mensagem sob a cena bíblica. Não parecia aleatório, não parecia uma simples marca do tempo, parecia intencional. E é aqui que a história se torna inquietante. Se esses sinais estão realmente ali, então Da Vinci pode ter escondido algo dentro de uma imagem considerada sagrada. Algo que não apenas muda a forma de olhar a pintura, mas a maneira de entender o que ela representa. E quanto mais você se aproxima, mais estranha se torna a sensação de que a obra está olhando de volta para você. A pintura é a Última Ceia. E o homem que a criou não era um artista comum. No refeitório tranquilo de Santa Maria delle Grazie, em Milão, Leonardo trabalhou durante 3 anos para criar o que, à primeira vista, parecia uma cena simples. Jesus compartilhando sua última refeição com seus 12 discípulos antes da crucificação. Mas Leonardo nunca foi simples. Foi pintor, sim, mas também inventor, engenheiro, anatomista, músico e observador incansável. Vivia à frente de seu tempo, questionando o que outros aceitavam sem hesitar. Ele era fascinado por enigmas, gostava de esconder significados em símbolos, brincar com a perspectiva, escrever em espelho em seus cadernos, como se quisesse que apenas quem estivesse disposto a se esforçar pudesse lê-los. Para ele, a arte não era só beleza, era conhecimento encapsulado, era uma forma de guardar ideias em um lugar onde ninguém suspeitaria. E alguns acreditam que a Última Ceia pode ter sido sua mensagem mais ambiciosa. Entre 1495 e 1498, enquanto a cidade de Milão vivia tensões políticas e religiosas, Leonardo rompeu com as regras tradicionais do afresco. Em vez de pintar sobre o reboco úmido, como mandava a técnica clássica, decidiu experimentar uma mistura própria aplicada sobre reboco seco. O resultado foi deslumbrante no início. Cores mais vivas, detalhes mais suaves, uma modelagem quase tridimensional. Mas a inovação teve um preço. A pintura começou a se deteriorar rapidamente. Essas mesmas deteriorações, rachaduras, descascamentos, camadas sobrepostas por restaurações, são as que hoje permitem à tecnologia moderna olhar além da superfície visível. Durante séculos, as pessoas notaram estranhezas na composição. Os discípulos não estão posicionados ao acaso, estão
agrupados em trios, como se cada conjunto fosse uma conversa diferente congelada no tempo. As mãos apontam, se abrem, se contraem. Os olhares se cruzam em linhas invisíveis que guiam o espectador até o centro exato, o rosto de Cristo. Alguns pesquisadores sugeriram que a posição do pão e das mãos formava uma espécie de partitura musical. Outros afirmaram que a figura à direita de Jesus não seria João, mas Maria Madalena, insinuando uma mensagem oculta sobre a história oficial. No entanto, por muito tempo, tudo permaneceu no campo das teorias sem provas sólidas. Isso mudou recentemente, quando um grupo de cientistas da Itália e do Japão iniciou, no ano de 2025, um projeto chamado Da Vinci Decodificado. O objetivo era analisar a última ceia pixel por pixel, com a ajuda de inteligência artificial. Utilizaram imagens hiperespectrais, uma técnica capaz de capturar comprimentos de luz invisíveis ao olho humano, permitindo atravessar camadas de verniz, sujeira e restaurações acumuladas ao longo de 500 anos. Cada rachadura, cada sombra, cada traço foi convertido em dados digitais. Depois, esses dados foram processados por um sistema treinado com milhares de páginas dos cadernos de Leonardo, incluindo exemplos de sua escrita em espelho e seus diagramas geométricos. Durante semanas, nada extraordinário aconteceu. O sistema detectava padrões comuns, linhas subjacentes, variações normais em pigmentos. Mas então algo começou a se repetir. Em certas áreas, principalmente nas zonas mais escuras, atrás da mesa e nos arcos ao fundo, surgiam formas que não correspondiam a simples fissuras. No início, a equipe pensou que fosse ruído visual, dano causado pelo tempo. Mas a inteligência artificial continuava marcando as mesmas formas. Pequenos traços curvos, linhas inclinadas, segmentos que, quando sobrepostos digitalmente, pareciam letras incompletas. O inquietante não era apenas a forma, era a localização. Essas possíveis marcas não circundavam diretamente Jesus, como se buscassem protagonismo. Estavam escondidas nas margens, nos espaços que quase ninguém observa com atenção. Nesse momento, o ambiente no laboratório mudou. Já não estavam apenas examinando uma obra-prima. Sentiam que estavam decifrando algo que passara séculos esperando para ser visto. Em Florença, onde a equipe central processava os dados, as telas começaram a exibir ampliações extremas de áreas quase invisíveis ao olho humano. No monitor principal, a última ceia aparecia fragmentada em centenas de seções destacadas em vermelho. Cada círculo marcava um ponto que o sistema considerava estatisticamente anômalo. Não era uma mancha comum, não era uma rachadura aleatória, era algo que se repetia. A doutora Helena Rossi, historiadora especializada em Leonardo há mais de 20 anos, inclinou-se diante da tela. Ela havia dedicado a vida ao estudo dos manuscritos do mestre, seus cadernos cheios de diagramas e anotações escritas ao contrário, e o que estava vendo agora acelerava seu pulso. Quando o sistema aplicou aprimoramentos digitais às imagens hiperespectrais, algumas daquelas formas começaram a se definir. Não eram letras claras como tinta fresca sobre papel. Eram sombras dentro de sombras, traços que pareciam se esconder sob a camada original de pintura. Alguns estavam invertidos, outros inclinados. Exatamente o tipo de jogo visual que Leonardo costumava empregar em seus cadernos. A equipe programou o sistema para comparar automaticamente essas formas com a escrita especular de Da Vinci. O algoritmo começou a sobrepor correspondências. Primeiro surgiram palavras isoladas: ombra, verità, tradimento, sombra, verdade, traição. A sala ficou em silêncio. Podia ser coincidência. O cérebro humano tende a enxergar padrões onde eles não existem. Mas a inteligência artificial não trabalha com intuição, trabalha com probabilidade matemática. E a probabilidade de que aquelas formas coincidissem repetidamente com o estilo gráfico de Leonardo começou a cair perigosamente em direção ao zero. Para descartar erros, realizaram novos testes com ultravioleta, infravermelho e fluorescência de raios-x. Tecnologias diferentes, métodos de captura distintos. O resultado era o mesmo, sob certas camadas. Existiam marcas que não pertenciam nem a fissuras naturais, nem a restaurações documentadas. A notícia ainda não era pública. Apenas alguns acadêmicos sabiam que algo incomum estava acontecendo. O Vaticano
recebeu uma comunicação geral informando sobre subcamadas irregulares detectadas, mas sem detalhes específicos. Enquanto isso, o sistema continuava avançando. Não identificava apenas letras isoladas. Começava a conectá-las. E então surgiu algo ainda mais estranho. As marcas pareciam seguir uma trajetória. Um desenho em espiral que nascia próximo à mão direita de Jesus e se expandia em direção a cada discípulo, quase como se a mensagem estivesse integrada ao movimento visual da composição. Quando o mapa digital completo apareceu na tela, a doutora Rossi sentiu um arrepio. Não parecia um texto disperso, parecia uma sequência projetada para ser percorrida. Então aconteceu o inesperado. Ao unir fragmentos, começaram a surgir frases completas. Não eram citações bíblicas conhecidas, nem textos litúrgicos. Eram afirmações que soavam pessoais, reflexivas, quase filosóficas. Uma delas, parcialmente reconstruída, dizia: "O que se vê não é o que é." Outra: "As mãos falam mais que as bocas." Ninguém naquela sala respirava normalmente. Para verificar, cruzaram essas frases com os cadernos autênticos de Leonardo. O sistema encontrou paralelos em vocabulário, estrutura e estilo. Não era cópia exata de nenhum texto conhecido, mas o padrão linguístico coincidia com sua forma de pensar. À medida que mais fragmentos eram reconstruídos, o tom parecia tornar-se mais direto. Algumas frases sugeriam dúvidas sobre a fé entendida como obediência cega. Outras falavam de conhecimento oculto e do poder de quem o controla. Foi então que apareceu uma linha que deixou todos imóveis. Localizada digitalmente sob a mesa, perto das figuras centrais, a reconstrução sugeria: a verdade surge quando a razão substitui o medo. O silêncio ficou mais pesado que qualquer discussão. Se aquilo fosse autêntico, não se tratava apenas de um jogo artístico. Era uma declaração dirigida ao futuro. A equipe decidiu interromper temporariamente a divulgação. Precisavam revisar cada detalhe, cada variável. Mas, no fundo, todos sentiam o mesmo. Algo dentro de A Última Ceia estava despertando após 5 séculos. Os dias se transformaram em semanas. Enquanto o mundo seguia sua rotina habitual, no laboratório, a equipe quase não dormia. Cada nova rodada de análises acrescentava pequenas peças a um quebra-cabeça que parecia perfeito demais para ser simples coincidência. O sistema processava milhões de fragmentos digitais, reorganizava, comparava com manuscritos do século XV e lentamente começava a formar um corpo textual mais coerente. O surpreendente não era apenas o conteúdo das frases, mas a estrutura em que apareciam. Quando os pesquisadores mapearam digitalmente a localização de cada inscrição detectada, descobriram que seguiam proporções relacionadas à razão áurea. Uma sequência matemática que Leonardo utilizou em outras obras e estudos anatômicos. A partir da figura central de Jesus, curvas invisíveis se expandiam tocando cada discípulo como pontos dentro de um desenho geométrico secreto. Quanto mais aprofundavam, mais claro ficava que as frases não estavam colocadas ao acaso. Sob a parede atrás de Jesus, surgiu uma oração quase completamente reconstruída. Toda fé enfraquece quando a luz revela a mão do homem. Essa linha gerou debate imediato. Não atacava diretamente a espiritualidade, mas insinuava que o que se considera divino poderia conter intervenção humana. Perto da sombra de Judas, outra inscrição sugeria: quem enfrenta a verdade não trai a si mesmo. Sob a figura de Pedro, um fragmento traduzido indicava: força sem compreensão é cegueira. E próximo de Tomé, o discípulo conhecido, por duvidar, apareceu uma frase que dizia: perguntar não é falta, é o início do entendimento. Essas linhas pareciam dialogar com as personalidades representadas na cena, como se cada apóstolo carregasse não apenas um gesto dramático, mas também uma reflexão escondida sob a superfície pictórica. O tom geral não soava como zombaria da religião. Ao contrário, sugeria um convite ao pensamento, ao questionamento, à recusa da aceitação passiva. Uma postura coerente com o espírito renascentista e com a personalidade documentada de
de Leonardo, que dissecava corpos para entender a anatomia real, enquanto muitos preferiam repetir ideias antigas sem testá-las. Mas então surgiu uma inscrição mais extensa na parte inferior direita da composição, perto dos pés dos discípulos. Após múltiplos filtros e reconstruções probabilísticas, o texto sugeria: aqueles que detêm o poder esconderão a verdade sob a pedra, até que olhos futuros a descubram. O ambiente no laboratório ficou novamente em silêncio. Essa frase não soava apenas filosófica, soava quase profética, como se o próprio ato de esconder tivesse sido parte essencial da mensagem. Os pesquisadores começaram a reunir todas as frases detectadas. Eram quase 40 fragmentos distribuídos por diferentes setores do mural. Ao organizá-los segundo posição e tom, emergia uma ideia global: advertências sobre a manipulação do conhecimento, sobre o medo usado como instrumento de controle, sobre a necessidade da razão diante da obediência cega. Quando o sistema concluiu uma síntese conceitual baseada em todos os fragmentos, sugeriu algo que resumiria o conjunto: a fé sem razão adormece a verdade, e aqueles que despertarem verão o proibido. Não era uma citação direta, mas uma reconstrução estatística. Mesmo assim, o impacto foi profundo. Sob a túnica da figura central, extremamente sutil, surgiu outra inscrição quase imperceptível: a verdade pertence a quem? A busca em silêncio. Essa linha tornou-se o centro das discussões internas. Por quê? Se fosse autêntica, implicava que a verdade não era propriedade exclusiva de instituições, mas de indivíduos dispostos a procurá-la. No contexto do século XV, uma ideia assim podia ser considerada perigosa. Naquela época, o controle do conhecimento estava intimamente ligado ao poder religioso e político. Leonardo precisou navegar cuidadosamente entre mecenas, cortes e autoridades durante toda a vida. Agora, uma pergunta pairava no ar: teria ele usado sua obra mais famosa como cápsula do tempo intelectual? Quando a equipe decidiu apresentar um relatório preliminar, restrito a especialistas, o impacto foi imediato. Manchetes começaram a surgir em jornais internacionais. As redes sociais explodiram com interpretações, debates e teorias ainda mais extremas do que as anteriores. Alguns historiadores pediram cautela, lembrando que a inteligência artificial pode superinterpretar padrões. Outros defenderam a robustez metodológica do estudo e exigiram análises independentes. Grupos religiosos reagiram com preocupação, argumentando que a obra deveria ser respeitada como peça sagrada e não transformada em campo de especulação tecnológica. Diante de museus, pequenas manifestações começaram a aparecer. Ao mesmo tempo, filas de visitantes se formavam para ver projeções digitais que marcavam as áreas onde as supostas inscrições haviam sido detectadas. A equipe de Florença passou da pesquisa silenciosa às entrevistas constantes. Publicaram dados técnicos, margens de erro, metodologias detalhadas. Reforçavam que não estavam atacando a fé, mas aprofundando a compreensão histórica sobre uma mente extraordinária. Mesmo assim, algo havia mudado na percepção coletiva. As pessoas já não olhavam a última ceia da mesma forma. Agora procuravam sombras dentro das sombras, linhas onde antes viam apenas textura, buscavam intenção onde antes viam deterioração. A pintura permanecia no mesmo refeitório em Milão. Suas cores continuavam frágeis, as figuras ainda congeladas naquele instante anterior à traição, mas o olhar moderno estava transformado. Talvez o maior mistério não fosse se as palavras estavam realmente lá, mas porque precisávamos que estivessem. Talvez a verdadeira revelação não fosse um texto oculto, mas a capacidade humana de continuar encontrando significado no que julgávamos totalmente compreendido. E se Leonardo realmente acreditava que a verdade pode se esconder à plena vista, então sua mensagem, literal ou simbólica, já teria cumprido seu propósito: obrigar-nos a olhar novamente. O que aconteceu depois foi ainda mais intenso. Poucas horas após o relatório técnico começar a circular entre universidades e centros de pesquisa, a mídia internacional transformou o estudo em manchetes sensacionalistas. Alguns o chamaram de o código final de Leonardo. Outros insinuaram que a história da arte estava prestes a ser reescrita. As redes sociais
tribunais dividiram-se quase instantaneamente em dois lados: os que enxergavam uma revelação histórica e os que denunciavam exagero tecnológico. O Vaticano divulgou um comunicado breve e cauteloso. Não negava as análises, mas pedia prudência. Reforçava que a obra deveria ser compreendida em seu contexto espiritual e cultural. A resposta, longe de encerrar a discussão, a intensificou. Na imaginação coletiva, cada palavra medida parecia confirmar que algo delicado estava em jogo. Em Florença, o cotidiano do laboratório tornou-se caótico. Câmeras diante do edifício, jornalistas aguardando declarações, convites para conferências internacionais. A doutora Rossi repetia incansavelmente que o achado não deveria ser visto como um ataque à fé, mas como ampliação do conhecimento sobre Leonardo. Se a mensagem existe, afirmava, é um convite ao pensamento, não uma negação do sagrado. Enquanto isso, especialistas independentes começaram a revisar os dados. Alguns confirmaram que as marcas eram reais e que sua distribuição seguia padrões geométricos incomuns. Outros argumentaram que algoritmos avançados podem gerar associações sofisticadas, até mesmo a partir de irregularidades naturais do reboco e das restaurações acumuladas ao longo dos séculos. Os museus aproveitaram o interesse crescente. Criaram projeções digitais sobre reproduções de alta qualidade para mostrar ao público as áreas destacadas. As filas eram intermináveis. Pessoas de todas as idades observavam em silêncio, tentando enxergar com os próprios olhos aquilo que a máquina havia identificado. Mas, além da controvérsia acadêmica, a mudança mais profunda foi subjetiva. Durante 500 anos, a última ceia foi contemplada como um instante congelado, o momento em que Jesus anuncia que um dos presentes o trairá. Agora, além desse drama humano, muitos acreditavam existir outra narrativa, correndo sob a pintura. E talvez aí esteja o núcleo verdadeiro dessa história. Leonardo viveu em uma época de transição. O Renascimento redefinia a relação entre fé e razão. Artistas e cientistas começavam a observar a natureza diretamente, substituindo a repetição cega de dogmas. Ele estudava músculos e tendões com precisão obsessiva, projetava máquinas voadoras séculos antes de serem possíveis. Escrevia reflexões que ainda hoje parecem modernas. Seria realmente impossível que tivesse desejado deixar um pensamento para o futuro? Essa pergunta ecoava em debates, conferências e salas de aula. Muitos especialistas lembravam que Leonardo dominava a ambiguidade visual. Usava a perspectiva para conduzir o olhar. Calculava proporções matematicamente. Nada em suas obras parecia totalmente casual. No entanto, mesmo que algumas frases fossem interpretações excessivas, a reação global revelava algo importante. Continuamos buscando vozes ocultas no passado para percepites, compreender o presente. Queremos acreditar que os gênios deixaram pistas, que as obras-primas contêm camadas infinitas, que a verdade espera pacientemente até que tenhamos a ferramenta certa para revelá-la. A última ceia continua no refeitório original em Milão. A umidade ainda representa um desafio. Os visitantes entram em grupos reduzidos para proteger a pintura. Pedro gesticula com intensidade. Judas segura sua bolsa. Tomé ergue o dedo em dúvida. Jesus permanece no centro geométrico perfeito. Mas agora, quando alguém permanece diante da obra por alguns minutos a mais, não enxerga apenas uma cena bíblica. Enxerga possibilidade. Pergunta-se se sob cada sombra existe outra camada. Se sob cada camada existe um pensamento. Se a arte pode ser, ao mesmo tempo, imagem e mensagem codificada. Talvez essa seja a verdadeira herança de Leonardo. Não um segredo escondido sob pigmentos, mas a inquietação permanente, o convite a olhar duas vezes, a desconfiar da primeira leitura, a compreender que o visível pode ser apenas a superfície do que realmente importa. Porque, se a verdade pode se esconder à plena vista, então o descobrimento não depende apenas da tecnologia, depende da vontade de observar com atenção. E assim chegamos ao final, ou talvez ao início desta história. Talvez nunca saibamos com certeza
certeza absoluta se Leonardo escondeu frases deliberadamente sob a última ceia. Talvez os algoritmos tenham apenas ampliado irregularidades naturais. Talvez as palavras reconstruídas sejam probabilidades, não certezas. Mas uma coisa é inegável: a pintura voltou a ser um mistério. Durante séculos foi admirada por sua composição, sua perspectiva, sua força psicológica. Bastou a possibilidade de haver algo mais para que o mundo inteiro a olhasse como se fosse a primeira vez. E isso é poderoso, porque, independentemente de as inscrições serem literais ou não, a pergunta já foi plantada. O que mais acreditamos compreender completamente e talvez apenas começamos a enxergar? Leonardo da Vinci viveu questionando tudo. Não aceitava explicações sem experimentação. Não copiava sem examinar. Não considerava a autoridade sinônimo de verdade. Se tivesse desejado deixar uma cápsula de pensamento escondida em sua obra mais famosa, provavelmente não o faria para destruir crenças, mas para desafiar a passividade. E talvez a maior ironia seja que todo esse debate, provocado pela inteligência artificial, reflete exatamente o espírito renascentista. Tradição confrontando inovação, fé dialogando com razão, passado sendo reinterpretado à luz de novas ferramentas. Hoje, quando os visitantes entram no antigo refeitório de Milão, o silêncio permanece o mesmo. A pintura continua frágil. O instante anterior à traição segue congelado no tempo. Mas algo mudou dentro de nós. Já não vemos apenas uma cena sagrada. Vemos camadas, vemos perguntas, vemos a possibilidade de que a história nunca esteja totalmente encerrada. Talvez o verdadeiro segredo não esteja escrito sob o reboco. Talvez esteja em nossa disposição de continuar olhando. E agora a pergunta não é apenas o que Leonardo escondeu. Então vamos ao fim, e de forma simples. Talvez nunca exista uma confirmação absoluta. Talvez as inscrições sejam reais. Talvez sejam interpretações sofisticadas de padrões antigos. Mas, no fundo, essa já não é a questão principal. O que realmente importa é isto: a última ceia voltou a ser mistério. Leonardo da Vinci nos ensinou, com sua própria vida, que nada deve ser aceito sem observação, que fé e razão não precisam ser inimigas, que olhar com atenção é um ato revolucionário. Se ele escondeu palavras sob a pintura, fez isso para o futuro. Se não escondeu, ainda assim conseguiu algo extraordinário. 5 séculos depois, continuamos questionando. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. A arte não responde, a arte provoca. E agora que você olhou novamente, decisão não é sobre o que Leonardo escondeu. É sobre o que você está disposto a enxergar.